Então, boa tarde, hello. Estamos aqui novamente com a doutora Diva, que é minha amiga, uma médica super competente. Nós vamos falar sobre esse... Bom, dizem aqui que é virose, porque quando não se sabe o que é virose o nome, né? Então, o Guarujá está acometido pela virose também. Então, eu tentei conversar com a doutora Diva para nos explicar como chama isso, porque não é virose, não é verdade? É virose, é uma virose. O nome não é uma virose. É norovírus. Ah. Então, esse norovírus ele já é conhecido. Ele nos Estados Unidos ele causa muito surto de gastroenterite. Então os americanos já têm assim de décadas, né, notícias de surtos de norovírus, causando o quê? Basicamente diarreia, vômitos, febre baixa, dores no corpo. Então quer dizer, na verdade é um problema intestinal. Isso. Esse vírus é intestinal, ele não pega pulmão, não pega. Então ele é transmitido como? A gente chama dentro da área médica de transmissão oral fecal. O que quer dizer isso? É a pessoa que tem a diarreia, ela não lava bem as mãos e ela vai manusear ou frutas, legumes, ela vai trabalhar em algum lugar, então ela coloca esse vírus em cima de superfícies, sim, em cima de qualquer coisa. No elevador, por exemplo, no elevador, no botão, corrimão. Então, por isso que a transmissão ocorre. E esse vírus é altamente infeccioso. Então, por exemplo, se a pessoa vomitou no meio da rua e você passou, de repente você pegou. Não, se você teve contato com o vômito dela, ou se ela estiver vomitando e sair aquelas gotículas, você pode pegar. O vírus está no vômito, está nas fezes. E por isso que tem um monte de gente em casa, todo mundo pega na mesma casa. Exatamente. E quando o vírus fica nas fezes, né, ele está sendo eliminado junto com o quadro clínico. Aí o quadro clínico da pessoa melhora, a diarreia melhora. Mas esse vírus continua sendo eliminado até 2 semanas pelos estudos. Então ele não acaba a hora que acabaram os sintomas, ele continua. Quer dizer que ele demora 2 semanas. Até 2 semanas. Dizer, a pessoa está ótima. Isso, pode estar contaminando. Mas existe existe não, eu estava aqui há 3 anos atrás, eu me lembro que já existia, começou a existir mais ou menos uns 3 anos atrás, e eu me lembro que o prédio inteiro, onde a gente tinha apartamento com o EB, todo mundo pegou. Mas aqui na esquina da Rua Brasil. Isso. O prédio inteiro pegou. Isso Aí acontece. disseram que era do gelo, o outro disse que era comida na praia, mas existe a possibilidade de ser do gelo, por exemplo? Olha, esse vírus que costuma dar gastroenterite aqui no Brasil, muitos deles são rotavírus, então tem vários vírus. Esse agora que eles isolaram é o norovírus. Esse daí, nos Estados Unidos, ele acomete mais épocas frias. Então, nos trabalhos, você vê que o pessoal fala para tomar muito cuidado em comer gelo, raspadinhas, porque eles podem estar presentes nesses lugares. Então, por isso que fala que o gelo que não é de água potável pode estar contaminado, sim. Então, ele vem por aí. Então, ele vem com a transmissão da pessoa que está com problema, que ela pega em superfície, corrimão, essas coisas. Ele pode vir dos vômitos. Então, a orientação que é dada é para as pessoas que estarem em casa, elas ficarem isoladas nesse momento. Lençol, garfo, colher, tudo isso tem que ser separado e cândida. E cândida para jogar cloro, por quê? O álcool gel não pega o vírus. Porque eu já tenho uma capa. Tem uma capinha de proteção e o álcool gel não consegue furar o vírus. Então, você pode esterilizar sua mão com álcool gel se você não lavar com água e sabão e lavar da forma correta. De todo mundo tem um alquinho na bolsa, não tá com nada. É bom porque pega outras coisas, mas esse vírus em especial... Pode evitar outros vírus, mas deve ter, eu tenho, deve ter. Mas esse vírus em especial você tem que lavar muito bem as suas mãos. E uma outra coisa que eu já ouvi falar também, porque eu estou perguntando para você, que é entendidíssima no assunto, já me disseram que através desta gordura que eles fritam essas coisas horrorosas que o povo come na praia, então você vai ser a 35ª a comer daquela gordura, né? Então isso também acarreta uma série de problemas. Olha, a gordura em si, ela está muito quente. Esse bicho, esse vírus, ele vai até 145 graus Fahrenheit, que para a nossa Celsius são em torno de 62 graus. Então, ele deve morrer na fritura. Mas vem cá, você lava depois o copo, o prato, tudo isso que você vai lavar para oferecer para o cidadão que está ali, tá com água não sei de que origem. Sim.
Então é muito importante, né, as pessoas, os administradores, verificarem o que está acontecendo. Esgotos, verificarem a água, se não tem ligações clandestinas, que isso acontece muito em bairros assim, né? Ligações clandestinas. E esse norovírus, também é bom salientar para todos, que ele é o campeão de gastroenterite nos navios de cruzeiro também. Então é isso que eu ia perguntar para você. Porque de um tempo para cá, eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um cruzeiro, eu tinha 20 anos. Nós fomos, eu estava contando para a Neide, que era um navio grego e que passava o final de semana no Rio. Mas deu um maremoto, todo mundo quase morreu, foi um desastre. A minha irmã se negou a continuar no Rio de Janeiro, ela falou que ela e o marido iam embora de avião, mas foi um desastre. A mesa do navio fazia assim, não tinha comida, só tinha sanduíche. Mas enfim, naquela época ninguém ia. Então, de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá... Não, de 98, que eu fui um dos primeiros, gente. Então, foi 98, maravilhoso. Nós estamos em 2025, então você vê que é pouco, não é tanto tempo, né? Mas não existia. E ninguém ia viajar direto. Todo mundo agora vai viajar, porque você paga em 10, 15 vezes, então todo mundo vai, né? Então virou uma coisa popular. Eu tenho pessoas que eu conheço que vai viajar de navio que não sai da cabine. Que tem um verdadeiro pavor de conviver com o povo que está na piscina, que está aqui, que está ali, mas enfim. Né? Eu convivo com todo mundo, porque o barato é você ir ficar na confusão. É uma cidade, senão não vai. É uma cidade então, que em casa, flutua, é maravilhoso, né? Eu acho também. Mas esse vírus, ele pode ter vindo assim também, né? Ele chegou no Brasil de alguma forma, né? Eu não sei se ele é endêmico da nossa região, porque eu não tinha ouvido falar nisso. Sim. Então, talvez o especialista em epidemiologia possa falar bem melhor. Sim. Então, ele era dos Estados Unidos. Lá você tem, olhando os trabalhos americanos, então, tem vários surtos. Ele é nascido lá, ele é americano. Não sei se ele é americano de fato, ou se ele vive na natureza e lá nos Estados Unidos é que eles estudam. Porque lá qualquer diarreia, qualquer pessoa que tem um quadro mais assim, é computado. A vigilância sanitária é informada. E aqui é não é estudado, bem isso, aqui você aqui fica em casa. Aqui você não sabe nem quem pegou a primeira vez. E a vigilância sanitária aqui fala sempre isso. Nossa, a gente está subnotificado de algumas doenças, o pessoal não vem, né? Sim. Então precisa ter. Aí a pessoa fica doente, você não sabe, de repente, a primeira pessoa que teve isso não foi. Isso, quem foi? Ao posto médico. Exato, e quando você tem esses surtos, né? Porque isso não é uma epidemia, é um surto. Sim. Então você tem a vigilância sanitária vai atrás do caso, controle, do primeiro caso, o caso número 1, para saber quem é que trouxe. Sim. Às vezes consegue achar onde iniciou, em tal lugar, em tal bairro, assim. Eles vão atrás de pessoas. Para fazer um histórico. Como fizeram no Covid, né? Que viram que era uma pessoa que tinha vindo em um avião, parece que o caso Covid é uma epidemia. Esse foi uma pandemia. Né, mais do que uma epidemia, é global, né? Sim. Então, esse vírus, ele ficou aqui no Guarujá, ele esteve aqui, e ele veio como? Isso daí só as autoridades vão poder falar melhor, né? Mas, senão a gente vai especular. Pelo que você está dizendo, ele não está mais presente, é isso que eu quero saber. Não, ele deve estar presente ainda. Aí só os estudos que vão... Os casos diminuíram bastante, né? A gente percebe isso. Você pode, inclusive, perceber que os próprios estabelecimentos comerciais estão mais vazios, não tem tanta gente quanto deveria ter. O povo está tudo no balneário de Camboriú, todo mundo nadando. Aqui ninguém está. É verdade. Está todo mundo cheio de água lá. Então, e parece que o Guarujá, ele recebeu no final do ano quase 2 milhões de pessoas. Sim. Então vocês imaginam isso, o que é? O tratamento da água, o esgoto, tudo isso, o que pode ter acontecido, né? Então, a gente precisa esperar as autoridades falarem, né? Precisamos ter bases para não ficar especulando que foi A ou B, ou foi contaminação, ou foi o navio. A gente tem que saber que as fontes são essas. Então, o que precisa saber é quais são os cuidados que a pessoa precisa fazer para não contrair isso. Isso, então, vamos terminar assim, né? Partindo que eu acho melhor, porque não adianta a gente ficar especulando, porque não vamos chegar a conclusão nenhuma. Né? Mas o importante é que todo mundo saiba se cuidar. Que esses são os conselhos importantes. Então, como a gente já viu, o álcool gel não funciona. Sim. Mas lavar as mãos com água e sabão. Outra coisa, alerta para quem cuida de idoso, para quem trabalha em creches de crianças pequenas,
e em asilos. Por quê? Porque essas populações de extrema idade, Sim. elas são as mais acometidas com a doença grave, pode morrer. Então, tanto isso, os idosos quanto as crianças, os bebezinhos. Então, as pessoas que trabalham nesses locais têm que fazer uma ótima higiene das superfícies com alvejante que eles preconizam. Lavar que é a cândida. Isso. Para nós aqui é a cândida, né? Mais em termos caseiros, lavar as frutas com sabão, legumes, tudo aquilo que você vai usar. E de preferência, a água que você lava, prato, tudo isso tem que ser uma água filtrada, tem que ser uma água. Isso. A gente não sabe de onde está vindo, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. Tem que se cercar de todos os lados. Isso. E quando a pessoa estiver em casa, doente, lençol, fronha, aonde ela usar a bacia do banheiro, tudo isso, muito bem lavado. Muito bem lavado. Então, inclusive, você pode procurar na internet, se tiver alguém assim em casa, que eles dão as dicas certinhas, né? Como proceder. É muito importante fazer isso, porque não existe vacina para esse vírus. Esse vírus, ele aparece nos surtos quando você tem muitas pessoas juntas, né, em algum lugar. Parece que é isso que aconteceu. Então, gente, prestaram atenção, né? Todo mundo tem que se precaver, porque senão o negócio vai ficando cada vez mais sério. E se uma pessoa pega na família, na casa, e não é feito todos esses cuidados, não são adotados esses cuidados, passa para a família inteira. Então, gente, por favor. Então, esse é o conselho que a doutora Diva está dando, que tem que ser levado em consideração. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. E nós estamos sempre aqui dando palpite e orientando as pessoas para ter uma vida melhor. Hello?